Vê, o inverno já passou. Amém? Acabou o inverno, começou a primavera, junto com o inverno se foi a nossa estação, a nossa série de parábolas, e hoje a gente começa uma nova série que é uma igreja simples. Então, ao longo de toda essa estação da primavera, nós revisitaremos algumas bases, revisitaremos qual é a igreja que Jesus está edificando, ou quando Jesus fala de igreja, ele está se referindo ao quê? Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que é que ele está dizendo? Que ele está falando dessas portas, aquela porta de vidro ali, é dessa porta que ele está dizendo. Então a gente vai revisitar e reentender o que é que Jesus fala sobre ser uma igreja e uma igreja simples. Quem teve de manhã na chácara? Levanta o braço. Isso, é bom para vocês ouvirem de novo, porque misericórdia de Deus, vocês não devem ter aprendido tudo, viu, Ricardo? Então, ouça aí. A igreja simples já é uma redundância, ou um contrassenso termos. Porque a igreja que Jesus estabeleceu, ela já é por si só simples. Quando a gente tem que fazer um tratado sobre o que é ser uma igreja simples, na verdade o que a gente está dizendo é como é que a gente descomplica aquilo que a gente complicou. Como é que a gente volta a fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer e pare de fazer aquilo que os nossos pais, os nossos avós, a nossa religião nos ensinou a fazer, mas que não é o projeto de Deus para as nossas vidas. Você crê que o Senhor Jesus morreu na cruz por você? Você crê nisso mesmo? Caramba! Você crê que a hora que iam pendurar você na cruz, Jesus falou, para que eu vou no lugar dele. Você crê nisso? Amém. É o que a Bíblia chama de sacrifício substitutivo. A cruz era sua, mas ele foi no seu lugar. Se você crê nisso, a Bíblia fala que você, então, faz parte da igreja dele. A igreja de quem? A igreja dele. E a gente entra dentro da igreja dele. A Bíblia também chama de corpo. Então nós que cremos, e vocês disseram amém, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Amém? E aí o primeiro desafio que eu te faço é, não precisa definir porque está numa igreja grande, mas pense, o que é ser igreja só usando a Bíblia? Eu usei esse exemplo de manhã. Se um sueco ateu chegasse hoje aqui, você pregasse o evangelho para ele viesse a ser convertido, como é que você explicaria isso de pertencer à igreja só usando a Bíblia sem usar a sua tradição? Pense durante 10 segundos. Você defina a igreja só usando a Bíblia. Não pode usar a nossa experiência aqui. Aqui é a igreja de Jesus? Quando? Quando a gente está aqui. Então vocês estão dizendo que a igreja de Jesus simples, ela se reúne e ela está sempre junto. Diga amém? Amém. Olha só, a gente está explicando para um sueco ateu. Primeira coisa que está dizendo assim, o sueco ateu, qual é o nome dele? Alguém tem uma sugestão de nome? Hã? Rodolfo? Caramba! Esse é o nome sueco? Não, não é? Não sei. Mas o Rodolfo, tá bom, eu já sei. O Rodolfo criou. A primeira coisa que a gente falaria, nós nos reunimos com ele, ele sentou aqui, e você diria para ele, ô Rodolfo, Rodolfo é ruim demais. Earl, não sei. Ô fulano, vamos chamar ele de fulano. Fulano, senta aí. Cara, as pessoas que creem do mesmo jeito que você acabou de crer, essas pessoas estão sempre junto. Isso é um bom ponto? É um bom ponto? A gente pode bater esse martelo? Legal. A gente que crê e está sempre junto, ô fulano, quando você estiver com a gente faz o quê? Como é que a gente fala isso para ele? O que a gente faz sendo igreja? Comunhão? Mas para um ateu sueco não significa nada essa palavra comunhão. A gente troca experiências. Gostei aqui, ó. A gente troca experiências.
Então nós que somos igreja, nós cremos, diga amém? Somos igreja, corpo de Jesus, diga amém? Então o primeiro princípio que a gente construiu junto aqui é que nós estamos juntos sempre e trocamos experiências. Legal. Tem mais alguma coisa que você acrescentaria? Daqui a pouco eu te falo sobre isso. Mais alguma coisa que você acrescentaria? Hã? Kit básico? O que é um kit básico? Ok. A gente podia desenrolar um pouco mais, mas o tempo não é suficiente hoje. A pergunta é, a gente vai tratar sobre isso ao longo dos próximos 13 semanas, talvez. A pergunta é, isso que a gente teria explicado para ele, o que tem a ver com isso que a gente faz aqui? Porque se a gente vem aqui para fazer algo diferente daquilo que a gente diria para ele que a gente faz, este momento aqui ele é absolutamente inútil. Diga misericórdia. Cadê meu copo? O copo sumiu. Eu não estou dizendo que é ruim a gente estar aqui. O que eu estou dizendo é péssimo a gente estar aqui com o motivo errado. Péssimo. É melhor ficar em casa assistindo Faustão. Melhor, assistindo Netflix. Melhor que Faustão. Oi? Menos não. Então existe um corpo, uma igreja de Cristo, que se reúne com um fim que a gente vai chegar à conclusão junto daqui a pouquinho. E que se a gente não estiver cumprindo essa missão como igreja, aqui igreja local, igreja instituição, igreja quatro paredes, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Que legal entender isso. E já acho libertador. Já acho libertador saber que não existe um jeito só, um único jeito da gente viver a experiência de ser igreja. Porque ser igreja é estar junto, trocando experiência e muitas outras coisas que a gente vai falar. Agora, se eu tivesse que dar um ponto, Danielzão, uma seta sobre o que é ser igreja, a gente precisa perceber como é que a igreja de Atos se comportava. Então eu queria ler com vocês um texto da igreja de Atos, e a gente vai chegar junto à conclusão. Vamos junto que vocês estão numa cara de reticência, a gente chega à conclusão daqui a pouco, calma aí. Atos 2, abram Atos 2. Se eu tiver sem Bíblia, senta do lado de um crente, hein? Essa piadinha eu nunca mais faço, porque isso magoa as pessoas, André. Tem que parar. O André que me ensinou essa piada, eu nunca mais faço, prometo. Atos 2, e a gente vai ler do 42 em diante. Olha só, que delícia! Eu não sei se tem irmãos que nos visitam ou não, eu quero ler esse texto com vocês, e vocês vão perceber como é que era uma igreja pouquíssimos meses depois da morte e ressurreição de Jesus. Antes de ler, deixa ele aberto aí. Presta atenção, vamos construir junto que a gente vai chegar lá. O Senhor Jesus vai nos dar graça. Olha só. Jesus, o Deus, se esvaziou da sua glória e veio como homem. Amém? Obrigado, Camila. Diga amém. Cabeção, amém. Jesus, Deus se esvaziou da sua glória e veio como um homem. Ele se esvaziou até virar uma célula. E aí uma célula já pronta, o embrião pronto, foi implantado no útero de Maria, e ela foi desenvolvendo e crescendo, o pequeno Deus que abriu mão da sua glória, e aí ele nasceu, e aí a Bíblia fala que o menino crescia em graça e em conhecimento, ele foi entendendo quem ele era, a ponto de quando ele começa o ministério dele, ele fala: Pai, glorifica-me com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Aí que legal. Então Jesus sabia quem ele era, já quando ele começa o ministério dele. E aí, até o Getsemane, como o pastor Eros gosta de dizer, até o Getsemane, o ministério de Jesus foi mostrar para os homens que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Você crê que ele é o Messias de Deus? Amém. Você entende o que é ser o Messias de Deus? Porque ser o Messias de Deus é ser a provisão de Deus para o retorno do homem perdido para o relacionamento com Deus. Você entendeu isso? Isso é o Messias de Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Messias, ele é o enviado de Deus. Se você crê que ele é o enviado de Deus, você crê que, 2 pontos, Jesus
é a única forma da gente se relacionar com Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A igreja que a gente pregou no final de semana é mais animada que vocês. Eu te começo a empolgar, o pessoal empolga e bate palma. Vamos lá, dá uma animada aí, gente. Esse Jesus, que... Eu não lembro como eu parei? Na cronologia? Getsemane, ele foi enviado. Nós cremos que ele é a única forma de a gente se relacionar com Deus. Amém por isso. E aí ele, a partir do Getsemane, ele vai morrer no nosso lugar, como a gente já falou. E aí ele morrendo no nosso lugar. Aliás, Jesus só morreu porque ele recebeu o seu pecado. Porque se ele não tivesse recebido o seu pecado, ele não teria morrido. Porque o salário do pecado é a morte, e Jesus nunca pecou, ou seja, Jesus nunca teria morrido. A única forma de Jesus expirar na cruz foi quando ele recebeu o meu e o seu pecado. Diga aleluia por isso. Aleluia. É ruim, eu sei que dói, que a gente não queria causar isso em Deus, mas era a única forma da gente ter o encontro de intimidade com o Senhor. E aí, Jesus morre, mas a morte não conseguiu deter Jesus porque ele é vida. Aí, ó, se fosse lá, a galera estava gritando já. A morte não pode deter porque ele é vida, Jesus é vida. E aí, no terceiro dia, ele ressuscitou. Você crê nisso? Porque se ele não ressuscitou, a sua fé é vã. Se ele não ressuscitou, se você tem dúvida sobre a ressurreição de Jesus, você ainda não entendeu o que ele fez. Porque a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por você é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E a garantia, agora presta atenção que vocês vão empolgar, presta atenção. Olha, irmãos, presta atenção que a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós e também vai nos ressuscitar no último dia. Aleluia por isso. Uma salva de palmas ao Senhor. Nós que temos o Espírito Santo, então, nós somos a igreja. E aí, Jesus passa 40 dias com os irmãos, depois de ressuscitado, come com eles, o que é uma delícia também, porque isso é uma reflexão dos gordinhos da igreja. Porque o corpo glorioso também come, aleluia. Nós no céu nos alimentaremos, diga amém. Aleluia, Senhor, obrigado, Senhor. Eu creio nisso mesmo, tá? E aí 40 dias depois ele sobe aos céus, e aí os irmãos aguardam e desce o Espírito Santo sobre eles em Atos 2. Que delícia, legal, começou a igreja. E aí já agora no capítulo 2 de Atos, no comecinho dessa igreja, logo depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, existe uma igreja estabelecida. E como é que esta igreja vive? Eu queria ler com os irmãos, Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só que interessante, irmãos, presta atenção. Como é que esta igreja vivia? Eles viviam baseado na Bíblia, na oração, no partir do pão, que significa a ceia, que significa comer junto e significa pregar o evangelho, mas isso é um outro momento que a gente fala sobre isso. E também na comunhão, estavam juntos sempre. Irmão, coloca isso como pedra fundamental. Se você é a igreja, a base é isso que a gente está falando aqui agora, irmão. Presta atenção. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que legal. E aí o versículo 43, olha só se não é a igreja que eu queria viver. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, estavam o quê? E tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Significa que o que eu tenho é seu e o que você tem é meu. E o que eu tenho é meu também, mas além de ser meu é seu. E o que você tem é seu e meu. Seria uma delícia participar de um grupo assim ou não? Sim, porque você não tem nada para compartilhar? Ou sim, porque você tem e quer compartilhar com os irmãos? Isso é legal, hein? Te peguei. Só um parênteses aqui. Aquilo que você não consegue doar,
não é você que... Você só tem aquilo que você consegue doar. Se você não consegue doar alguma coisa, é porque não é você que tem aquilo, é aquilo que te tem. Forte. Forte. Mas voltando, isso são parênteses. Continuando. Tudo que você tem, você precisa estar disposto a doar. Se você não consegue doar aquilo que você tem, não é você que tem aquilo, é aquilo que te tem. É aquilo que te escraviza. Se você não consegue abrir mão, seja do que for, do seu tempo, é porque não é você que tem tempo, é o tempo que te tem. Você que é escravo dele. Você que é escravo do trabalho. Você que é escravo do seu conforto. Você que é escravo do seu dinheiro. Você que é escravo da sua saúde. Você que é escravo, etc. Fica a dica e pense sobre isso. Continuando. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Aí eu tenho um problema aqui, hein? Porque meu bolso é o último que se converte, não é? Misericórdia. Só um parênteses de novo, eles não estão vendendo as próprias casas aqui, pelo menos não me parece isso. Eles estão vendendo a casa de Campos do Jordão, a casa de Ubatuba, para suprir o irmão. Por quê? Porque na sequência eles continuam se reunindo de casa em casa. Ok? 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, isso aqui é igreja. Eu não estou entendendo qual é a dificuldade de ser igreja. Porque olha o que o texto está falando, 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, diga aleluia. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, 47, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Naturalmente, as pessoas se encantavam com essa igreja e começavam a chegar e falaram: o que é esse negócio aí? Vê, explica isso aí. O que é isso aí que vocês comem junto? E vocês compartilham experiências? Que papo é esse aí? E as pessoas iam chegando, iam ouvindo o evangelho, iam sendo transformadas e iam entrando no corpo e na igreja de Cristo. Isso que acontecia em Atos. Fiz esse parênteses lá na chácara e faço de novo. As pessoas hoje por aí não têm uma imagem muito ruim daqueles que creem? Diga misericórdia. Por que que eles têm essa imagem? É sem motivo? É com motivo. Não é sem motivo, é com motivo. Porque eles tiveram contato com gente que dizia crer, mas vivia de forma absolutamente pagã. Misericórdia. Romanos 2 fala: por causa desses, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. E o Senhor Jesus tem misericórdia de nós, que não seja assim com a gente. Essa é a igreja. E aí eu sou tentado a olhar essa passagem e eu sou tentado a querer imitar esse pessoal aqui. Você não? Estou errado que você tenta, você olha assim e você fala: isso aqui é tão legal que eu quero fazer igual. Quem queria viver isso aqui? Não, eu queria que você pensasse antes de responder. Viver isso aqui, não responder, é algo que você queria? Agora sim, você queria viver isso aqui? Diga amém. Amém. Que legal. Se a gente para e olha para Atos, a gente nunca vai conseguir viver desse jeito. Porque o que acontece em Atos é resultado de 3 anos de ensino de Jesus. Ou seja, se você quer viver como a igreja de Atos, você não tem que ir para Atos, você tem que ir para Jesus. Claro ou confuso? Hã? Claríssimo. Se eu quero viver uma experiência de uma igreja simples, se eu quero, nós queremos abandonar as bobagens do nosso dia a dia como igreja e ser uma igreja simples, ou melhor, ser igreja
descomplicada? Se a gente quer isso, a gente não pode ficar olhando para outras experiências de outros irmãos ao longo da história ou hoje. A gente tem que voltar para a mensagem que o Senhor Jesus ministrou para aqueles 12 discípulos que geraram a igreja de Atos. Diga amém. Amém. Diga amém se você entendeu, né? Você entendeu? Diga amém. Amém. Legal. Agora, a pergunta de $1 milhão. Existe algum texto que resume tudo o que Jesus ensinou nos 3 anos? Eu acho que sim. Tem alguma missão que Jesus deixou para a igreja que se resume em 2, 3 versículos que a gente vai ler? Eu creio que sim. Então a gente vai fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer. Aí sim a gente vai ser igreja. E aí sim a gente vai voltar a ser aquilo que o Senhor, que a gente nunca deveria ter deixado de ser. Um texto muito conhecido, eu queria que os irmãos abrissem. Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. 18, 28 e 18, depois a gente lê o resto. Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim: chegando-se Jesus, ele acabou de ressuscitar aqui, ok? Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A glória, ele foi neste momento restituído à glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. A glória que ele abriu mão para vir morrer por você, neste momento, em Mateus 28, 18, Deus restitui a Jesus tudo aquilo que ele deixou lá no céu. Amém. Aleluia, por isso. Que legal. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E se é verdade que todo o poder me foi dado nos céus e na terra, baseado nisso, portanto, o quê? Ide, fazer, vou ler na minha. Ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual é o encargo que o Senhor Jesus nos deixou? Vamos entender isso aí. Quando a gente olha o texto no original, e eu não falo grego, tem alguém que lê em grego koiné? Amém? Os irmãos aí do fundo leem em grego koiné? O Lucão, não? Você lê, eu não leio, mas você lê. O imperativo gramatical não é o ide. O imperativo, a ordem de Jesus é o fazer discípulos. Aliás, o ide não é nem ide. Quem esteve no congresso do Evangelho Simples ano passado sabe que o ide é indo. Então o que Jesus falou é assim: irmãos, todo o poder me foi restituído e eu estou com vocês. Portanto, indo pelo mundo, faça discípulos. Que legal isso aí. Não é ide, porque não tem um dia que você vai parar e vai pregar o evangelho. É indo, porque é em todos os momentos, em todos os lugares por onde você for, você vai fazer discípulos. Você quer isso? Diga amém. Nosso batismo ontem, teve algumas histórias disso, de pessoas, posso contar com liberdade. Quem se batizou foi o Fernandão e a Vanessa. E aí, como é que eles chegaram até a gente? Por causa de um sofá. Então, se você quer pregar para as pessoas, compre sofá, é isso? A religião vai dizer que sim. Olha que loucura isso. Qual foi a experiência do Ricardo e da Raquel? Foram comprar um sofá, vocês tinham um sofá para vender, vocês queriam comprar sofá, compra o sofá e bate papo, vai daqui, vai de lá, Jesus é o cara, amém, creio, pronto, batiza os caras. Isso é uma igreja simples. Igreja que compartilha e faz discípulos por onde quer que vá. A religião faria isso que eu te falei. A religião gostou da ideia, pessoal, essa semana todo mundo comprando sofá, hein? Porque a religião é burra. A religião ela não consegue entender que a mensagem fica só na regrinha. Outras histórias que a gente ouviu no batismo de pessoas que enquanto vão pelo mundo, fazem discípulos. Então, irmãos, nós como igreja temos uma missão para continuar sendo uma igreja simples. E essa missão é fazer discípulos. Cutuca o irmão do lado, eu sei que você não gosta disso. Cutuca o irmão do lado e fala assim, cara, vamos fazer discípulos junto.
Diga aí. É só para eu beber água. O Mário não falou, Mário. Pode falar. Falou? Isso é muito chato, gente. Eu quero confessar que eu também odeio quando eu estou sentado, mas como eu estou aqui em cima, não tem ninguém para falar para mim, nem eu para ninguém. Irmãos, vamos fazer esse trato aqui então? Que nós vamos ser igreja como? Fazendo discípulos. Pronto. E o que a gente vai fazer as próximas 13 semanas na nossa série Uma Igreja Simples? Nós vamos revisitar todas as nossas práticas para saber se aquilo que a gente faz tem respaldo na nossa missão. Porque se aquilo que a gente faz não está somando no fazer discípulos, a gente tem que jogar fora. Diga amém. Se a equipe de louvor não está somando na jornada de fazer discípulo, cancela o louvor. Por que eu vou ficar perdendo tempo ensaiando, me dá um trabalho louco, mandar cifra para a galera? O que eu vou fazer se a gente não está? Eu não estou dizendo que não está, mas tem que estar engajado nessa missão. Ministério infantil, se não estiver fazendo discipulinhos, a gente cancela ministério infantil. Amém, irmãos? Amém. Revisitar as bases para saber de fato aquilo que Jesus quer que a gente seja como igreja. Voltar ao ensino de Jesus para ser de fato uma igreja simples. Amém. Isto tudo posto, a pergunta que eu te faço é: qual é a igreja que você quer ser e estar e pertencer? Qual é a igreja? Pensa nessa igreja, mas não pensa numa igreja copiando com outras. Pensa na igreja usando a base do discipulado. Falar um pouquinho só sobre discipulado antes de ler o texto final. O que é fazer discípulo? Primeira pergunta: eu, Lucas, devo fazer discípulos para mim? Discípulo é para quem? Vocês quiseram dizer isso? É isso mesmo que vocês quiseram dizer mesmo? Que se eu faço discípulo para mim, eu estou fazendo alguém, a Bíblia fala que duplamente filho do inferno. Mas o que nós queremos então é fazer discípulos de Jesus. Legal demais. Como é que a gente faz discípulos para Jesus? A gente prega a palavra para que a palavra molde o caráter dele. Isso, aí ele vai ser um discípulo de Jesus. Só fazer um parênteses aqui, irmãos. Eu não sou evangélico. Isso incomoda alguém? Que é muito chato, os evangélicos são muito chatos. E eu não estou dizendo que não estou dizendo que não é. Deixa eu arrumar antes que alguém me apedreje, né? O que eu estou dizendo é que a ideia errada de que se eu pertenço a alguma igreja com uma bandeira X, A, B ou C, eu sou salvo, ou se eu cumpro um conjunto de regrinhas, eu sou salvo, é uma ideia antibíblica. Vocês conhecem evangélicos que estão indo para o inferno? Eu conheço um monte, e aí? Então será que Jesus quer que eu me denomine evangélico? Quem é que não vai para o inferno? Quem é evangélico ou quem é discípulo de Jesus? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que eu, sendo um discípulo de Jesus, não possa ser evangélico. Essa é outra questão. Mas eu ser evangélico, único e exclusivamente, é uma chatice. Então, não é ser evangélico, ser católico, ser testemunha de Jeová ou ser espírita que salva alguém. O que salva é ser um discípulo de Jesus. Porque o discípulo quer aprender com o mestre e o discípulo quer ser como o mestre. Esse é o nosso desejo? A Bíblia fala que esse processo de discipulado é cruzado. A Bíblia fala que nós fazemos isso, não é alguém que faz com a gente, é eu faço com você e você faz comigo. Todo encontro nosso para comer uma pizza ou para ir no hippie ou para vir aqui na igreja, todo encontro nosso tem que seguir essa coerência do discipulado cruzado. É por isso, irmão, que é muito ruim quando termina a reunião e você vai embora correndo. Que você perde a oportunidade de discipular e ser discipulado de forma prática.
O meu irmão Marcos chamou a atenção nossa sobre isso. Ele falou, você percebeu que nos últimos tempos a igreja esvazia muito mais rápido do que esvaziava antes? Porque antes as pessoas ficavam mais tempo conversando? Eu não quero isso para a gente não, irmãos. A igreja que eu quero ser com vocês é uma igreja que está disposta a ouvir a mesma história que ouviu semana passada daquela irmãzinha chata. Estou mentindo que acontece isso? A mesma história toda semana. Mas é o momento que a gente vai ter para compartilhar um pouco mais do caráter de Jesus. Queria desafiar você a não sair correndo hoje. Queria desafiar os irmãos a colocarem um cadeado no portão. E eu posso falar uma coisa, irmãos? Eu já fui muitas vezes muito mais abençoado por uma conversa de corredor do que às vezes pela pregação aqui. É mentira? Não. Quem aqui já foi abençoado numa conversa de corredor, diga amém. Amém. É fato isso, irmão. É fato. Uma igreja simples é uma igreja que se relaciona. Amém. Então a gente se reúne para um momento de discipulado, onde eu e o André, nós marcamos uma reunião de discipulado. Chamar de discipulado já acho chato, mas tá bom. E aí, quem é o discípulo? Os dois. E quem é o discipulador? O Espírito Santo de Deus. É natural que o André é mais velho do que eu, bem mais velho do que eu, inclusive. E viveu muito mais do que eu. É natural que talvez ele tenha mais para me comunicar do que eu a ele que estou começando a minha caminhada na fé. É natural que aconteça. Então, quando você se reunir com alguém que está começando o evangelho agora, é normal, é comum que você talvez tenha mais para discipulá-lo do que ele a você. Mas não é 100% verdade, porque muitas vezes eu já fui discipulado por um irmãozinho que acabou de crer, que chega e fala assim, ei, isso aí que você está fazendo não é diferente daquilo que você falou? Desculpe, irmão, você tem razão. Me rendo à exortação bíblica e aí aprendo e sou forjado no caráter de Jesus. Quando que a gente é discipulado? O tempo todo. Como? Sabendo que o irmão existe? Não, estando com o irmão. É por isso que você precisa estar com o irmão, gente. É por isso que você precisa tomar café com o irmão. É por isso que você precisa pegar o pastor Lucas e levar no Outback. Precisa. Não acontece, faz tempo que não acontece isso. E aí eu fiz um texto, vou encerrar. 10 minutos para acabar. Eu vou terminar cravado. Enquanto escrevi esse texto, chorei muito. Porque foi real demais para mim isso que eu coloquei no texto aqui. Espero não chorar agora, porque eu já li muitas vezes, espero que já tenha acalmado meu coração. E o título do texto é Uma Igreja para Laurinha. Vocês sabem que eu fiz um filho aí um tempo atrás, né? Uma filha, chama Laurinha. Com 3 meses, vai tomar a vacina de 3 meses e vai estar com a gente, daqui umas 2 semanas já está com a gente. E eu vou te falar, irmãos, é uma delícia mesmo. Irmãos que estão enrolando para ter, pode ter que é legal. E os irmãos que não podem ter, amém. Aí o Senhor Jesus vai consolar também. Mas, na verdade, segundo o texto que eu estou te falando, os irmãos que não têm, pode adotar a minha filha. E pode assumi-la como filha. Amém? Eu vou dividir a mensalidade da escola com vocês. Uma igreja para Laurinha. A igreja na qual eu quero que a Laurinha cresça, não importa se é pequena ou grande, ela tem que ser simples. Simples não é boba. Simples é objetiva, clara e eficaz naquilo que o dono da igreja quer. É a igreja que Jesus projetou. Essa é a igreja que eu quero que a Laurinha cresça. E aos irmãos que têm filhos, imagino que é essa que querem também. A igreja na qual eu quero que a Laurinha cresça tem gente. Gente no sentido mais nobre da palavra gente. Tipo, aquele fulano lá é gente, cara. Aquilo lá é muito gente. A igreja que eu quero que a Laurinha cresça tem gente. Gente que ame a Laurinha e com quem ela pode contar se eu vier a faltar.
Será que essa igreja é essa aqui? A igreja na qual eu quero que a Laurinha cresça tem um monte de tio e tia que ela desde sempre aprendeu a levantar o bracinho e pedir colo. Fofa nela. É fofa. A igreja na qual eu quero que a Laurinha cresça é a igreja que Jesus projetou. Igreja de gente comprometida. Igreja de gente que não larga o piano se a mão está doendo. Estou falando de uma igreja simples. E a igreja que eu quero edificar com vocês. E a igreja que eu quero que os nossos filhos cresçam. Gente que não larga o piano se está doendo. Igreja de gente complicada que sabe que é complicada. Porque todos nós somos complicados, mas alguns não sabem disso, parece. Mas a igreja que a Laurinha vai crescer é de gente assim. Igreja de gente que canta a música do Asaf Alto Preço e se compromete com o que canta. Por que eu estou dizendo isso? Dá um parênteses no texto aqui. A música do Asaf fala assim: e na força do Espírito Santo. Espera aí, eu paro com você. Aí faz uma música Lá menor no piano. E aí eu seguro na sua mão. E eu olho nos seus olhos, Quinho. E falo assim: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Legal. Aí eu olho nos seus olhos e canto isso com você. Aí naquela semana você deu bom dia no WhatsApp, o irmão não respondeu, você sai do grupo. Aí eu não consigo entender. Como é que você fez um acordo comigo na ceia? Nós estávamos ceando junto, nós trocamos o cálice. Você disse que por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E aí você sai da igreja porque o pastor esqueceu de ligar porque você faltou segunda-feira. Faltou no domingo e ele não ligou segunda-feira. Aí você sai da igreja. Você está entendendo o absurdo que é, irmãos? A igreja que a Laurinha vai crescer é de gente que canta e se compromete com o que canta. Você se compromete comigo nisso, irmão? Igreja de gente que ama mais as pessoas do que os processos e as regras. Igreja de gente que odeia amar o pecado. Isso é uma igreja simples e real. Gente que ama pecar, mas odeia amar pecar. E por isso busca em Jesus transformação todos os dias. Não adianta a gente falsificar, irmão. Não adianta a gente não encarar. Uma igreja simples encara as nossas mazelas. Igreja de gente que para a conversa no meio para orar. Eu queria só fazer um parênteses sobre isso também. É mentira que você crê na oração. Você encontra o irmão no banco, o irmão fala assim: ah, irmão, ora por mim lá. Ah, sim, vou orar, sim. Estou orando por você. Gerúndio, meu velho, nunca está orando nada, mentira. Por que você não fala assim: irmão, ore por mim, porque essa semana vai sair o resultado de um concurso meu, no meio do banco, você fala assim: vamos orar agora. Amém? Para no meio do banco e ora. Ou você tem vergonha de Jesus? Tem ou não tem? Não tem vergonha? Então vamos fazer mais isso? Vamos fazer mais isso? Essa é a igreja que eu quero viver. Igreja que entende que oração é para todos os momentos, em todos os lugares. Mas não sou contra uma reunião de oração, mas muito mais do que uma reunião de oração é parar o tempo todo e questionar o Criador e clamar por misericórdia para o Criador. Igreja que eu quero que a Laurinha viva é uma igreja de gente exortável. É gente que ouve exortação e que não fica blindada. Porque se a gente for exortável, a palavra de Deus diz em Tiago que a gente tem que ser exortável, nós seremos discipulados de forma muito mais coerente. A igreja na qual eu quero que a Laurinha cresça é a igreja que Jesus projetou. As melhores amigas da Laurinha estão nessa igreja. Assim como a família que tem outro sobrenome também estão nessa igreja. A família da Laurinha que tem outro sobrenome. Quem é da família da Laurinha aí? Eu não estou falando só da Laurinha, eu estou falando dos seus filhos também.
Eu estou falando que as pessoas, que nós temos que abraçar a gente, ser uma panela de tampa aberta, um grupão fechado que está disposto a receber cada vez mais pessoas para serem discipuladas também. Aliás, qual será o sobrenome que ela vai herdar quando casar? Qual será? Qual é o seu sobrenome? Será que minha filha vai casar com seu filho? Será que vai Oliveira? Quem tem filho homem com menos de 3 anos? Quem? Menos de 5, tá bom? Tem? Qual o nome? Medeiros também? Seu filho também? Entra na fila aí, a Laura tá uma delícia. Pode continuar. Irmãos, eu sei que com 30 anos a Laurinha vai querer namorar. Aos 40 vai querer casar e depois de 10 anos vai querer fazer sexo. Mas daí eu pretendo estar já morto, no asilo, alguma coisa assim. A igreja na qual eu quero que a Laurinha cresça vai ter paciência com as suas imperfeições, sabedoria para tratar as suas adolescências, energia para incentivá-la a não desistir do único caminho possível, a cruz de Jesus. Nesta igreja, ela vai ouvir o quanto é legítimo sofrer e morrer pela sua fé. Porque tem gente se explodindo por aí, porque ouviram desde criança que é bonito se explodir por algo que eles nem conhecem. Mas nós que conhecemos o Senhor Jesus, temos que ensinar as nossas crianças. Nós, como uma igreja simples, devemos trazer o tempo todo à luz para os nossos filhos e filhas que é legítimo ela ser achincalhada e envergonhada pelo nome de Jesus. Porque se ela tiver isso muito claro, ela não vai titubear quando chegar na adolescência. Uma igreja simples fala isso. É uma igreja que honra os seus pastores, mas também uma igreja em que os pastores não querem ser honrados. Essa é a relação com o pastor. Eu quero honrar e ele não quer. Eu quero e não quer. E fica nessa bagunça boa. Na igreja que eu sonho que a Laurinha cresça, tem gente que faz o que precisa fazer sem disputar cargos ou reconhecimento humano. Que abre mão do próprio conforto para que o caráter de Jesus seja forjado no irmão. Abro mão do meu dia, da minha tarde, do meu conforto, do meu dinheiro. Pego o pastor e levo no Outback. Se depois de tudo isso ninguém me levar no Outback, irmãos, eu vou trocar de igreja. Há um tempo atrás, vocês estão brincando, há um tempo atrás eu recebi uma proposta para me pagar mais para ir mudar de igreja. Então, por favor, os irmãos compensem aí com o Outback. É uma igreja que ora e que coloca o pedido do outro na frente do seu. É uma igreja simples. Irmão, Jesus, eu sei que não é uma fila, mas se fosse uma fila, atende meu irmão primeiro. Essa é uma igreja que eu quero estar e é uma igreja que eu quero que a Laurinha cresça. Uma igreja de gente que está mais preocupada com os próprios pecados e não com os pecados dos outros. Uma igreja que não faz um ranking com os pecados mais pecados. E que não, olha, isso é importante. E que não exclui o irmão porque ele ainda comete um pecado que nós já abandonamos. Porque se a gente for honesto, a gente ainda peca alguns pecados que os outros já abandonaram e nós também não queremos ser excluídos. Vamos ter um olhar misericordioso com quem ainda peca aquilo que a gente já deixou de pecar. Diga amém. Porque tem um monte de gente que já abandonou os pecados que a gente ainda comete. Está acabando, irmãos. Precisamos ser uma igreja que admoesta o insubordinado, consola o desanimado, ampara o fraco e é paciente com todos. Olha, irmão, presta atenção. Uma igreja que ama sem gostar, uma igreja que serve sem querer, uma igreja que morre por obediência. Isso é uma igreja simples, é a igreja que eu quero ser. Os irmãos digam amém se querem também. Amém. Eu amo o irmão, eu sirvo ele mesmo sem gostar dele. Eu sirvo mesmo sem querer servir. E eu morro se Jesus mandar eu morrer por ele. A igreja na qual eu quero que a Laurinha cresça, tem gente que quando está insatisfeito, não abandona o barco, mas se posiciona como agente da mudança. Vou repetir.
Não é porque você está insatisfeito com alguma coisa. Irmãos, se a gente declara que a gente é a igreja junto, e faz esses votos, e chora junto, e toma ceia, e pai, etc, etc. Se tem alguma coisa que você não gosta, você não muda de igreja. Você se torna um agente da mudança aqui dentro. Por que é tão difícil entender isso, gente? Gente que é a mudança que deseja. A igreja na qual, está acabando, irmãos. Na igreja na qual eu quero que a Laurinha cresça, não existe. A igreja na qual eu quero que a Laurinha cresça, não existe. Precisa ser construída. E é a missão que nós recebemos de Jesus, edificar esta igreja que ainda não existe. Afinal, se a gente diz que é crente, nós caminhamos por fé e não por vista. Só que a igreja da Laurinha não é só a igreja da Laurinha, é a igreja de quem? Fale o nome do seu filho aí. Manuela. Zum, 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 fala alto, é a igreja do seu filho, você pode falar isso aqui. Sara. Alisson, tem gente que tem uns 12 filhos aí. Assim como você, eu também posso ser igreja em outro lugar, com outras pessoas. Eu e você podemos. Mas eu não quero, eu quero ser igreja com vocês. E eu não desisto de vocês, vocês não desistam de mim. Não desisto de vocês, vocês não desistam de mim. Eu não vou desistir de vocês, vocês não desistam de mim. Amém. Deixa de frescura e vamos junto nessa. E aí, para encerrar, eu te convido a ser a melhor igreja, a mais colorida, a mais viva, a mais coerente que a gente conseguir ser juntos. E que o Rei Jesus seja glorificado através de nós como uma igreja simples. Diga aleluia. Aleluia. Vamos orar por isso. É isso que você quer ser? Fica em pé, vamos orar por isso. Senão a gente está brincando de ser igreja. Vamos ser uma igreja, de fato, clara. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pelo milagre que o Senhor tem feito em nós, transformando gente como a gente em gente como Jesus através do discipulado. E nós queremos ser coerentes com essa mensagem, com essa visão, com esse entendimento. E nós queremos abandonar tudo aquilo que atrapalha a nossa jornada do discipulado. E nós queremos ser cada vez mais aquilo que o Senhor projetou para a gente ser. E por isso nós aqui reunidos em família te pedimos para que o Senhor ministre esse milagre no nosso coração, que nos deixe cada vez mais unidos em cima da palavra e que o Senhor seja glorificado através dessa turma aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.